Olá, sejam muito bem-vindos. A gente ouve falar de qualidade o tempo todo, né? Mas parece uma coisa tão abstrata. Só que para chegar nela, o caminho é bem concreto, viu? E é exatamente isso que vamos fazer aqui: abrir a caixa de ferramentas que os especialistas usam para transformar problemas complicados em resultados que funcionam de verdade. Sabe aquele problema na empresa que parece um fantasma? A gente acha que resolveu, mas ele volta. E volta de novo. É uma frustração que todo mundo conhece. Mas hoje em dia, com o mercado tão competitivo, resolver isso de uma vez por todas deixou de ser um luxo, um diferencial, virou questão de sobrevivência. Simples assim. Bom, então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa entendendo o que é o desafio da qualidade, depois passa pelos fundamentos, mergulha na caixa de ferramentas, vê como tudo isso funciona na prática e, por fim, fecha com o ciclo de melhoria contínua que amarra todas as pontas. Então, vamos lá, começando pelo começo. O primeiro grande consenso entre os especialistas é o seguinte: antes de sair consertando qualquer coisa, todo mundo precisa concordar no que significa bom. Pois é, a ideia de qualidade mudou e muito. Antes era só sobre o produto, se ele estava dentro das especificações. Hoje, não mais. É sobre a experiência completa do cliente. E quem nos ensinou isso foram gigantes como Duran e Deming. A definição do Duran, por exemplo, a adequação ao uso, parece simples, mas foi uma revolução. A sacada genial foi tirar o foco de quem faz e colocar totalmente em quem usa. Isso muda tudo. Mas, claro, essa visão centrada no cliente não apareceu da noite para o dia. Para entender de verdade as ferramentas que a gente usa hoje, vale a pena dar uma olhada rápida na evolução, que foi bem radical, aliás, da gestão da qualidade no último século. E que jornada, hein? A gente saiu de uma era lá nos anos 20, a da inspeção, que era basicamente esperar o produto ficar pronto para ver se tinha defeito. Depois veio o controle estatístico, já tentando prevenir, aí a garantia da qualidade, olhando para o sistema todo, até chegar na qualidade total, que é o que vivemos hoje. Resumindo, a mentalidade mudou de achar o erro para não deixar o erro acontecer. Essa virada de chave é o que explica tudo o que vem pela frente. E agora sim, a gente chega no coração da nossa conversa, as ferramentas práticas. Como é que as empresas pegam essa filosofia toda e transformam em ação para resolver os problemas do dia a dia? Olha, com tanto incêndio para apagar, a primeira pergunta é sempre a mesma, né? Por onde a gente começa? Porque a grande verdade é que nem todo problema é igual. Alguns são gigantes, outros nem tanto. O segredo, então, é foco. E para ajudar nesse foco, existe o princípio de Pareto. É aquela famosa regra do 80-20. A ideia é simples. Na maioria das vezes, 80% dos problemas vem de apenas 20% das causas. O diagrama de Pareto é o que bota isso no papel, deixa visual. Ele mostra, por exemplo, que atacar a entregas atrasadas e item errado vai resolver muito mais coisa do que se preocupar com um monte de probleminhas. Ou seja, não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar certo. Ok, legal. O Pareto mostrou onde está o grande vilão. Mas isso é só o começo da história. Agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. Por quê? Por que isso está acontecendo? E para essa investigação, a ferramenta clássica é o diagrama de Chikawa, mais conhecido como espinha de peixe. A genialidade dele está na organização. Ele te dá umas categorias-chave, sabe? Método, mão de obra, materiais, e força a equipe a pensar em todas as possibilidades dentro de cada uma. É um jeito de garantir que nenhuma pista importante vai ser ignorada na busca pela verdadeira causa do problema. Só que, às vezes, o culpado não é uma coisa só, mas sim o jeito como as coisas se conectam, o processo inteiro. Para enxergar isso, é preciso dar um passo para trás e olhar a jornada completa. E é para isso que serve o fluxograma. A mágica dele é essa: tornar visível o que era invisível. Quando a gente desenha o passo a passo de um processo, desde receber o pedido até enviar o item, de repente fica claro onde estão os gargalos, as etapas que não servem para nada, os pontos onde tudo sempre dá errado, coisas que na correria do dia a dia ninguém percebia. Beleza, já analisamos, já encontramos a causa, já pensamos na solução, agora é hora de agir. E aqui, ter uma boa ideia não adianta nada se a execução for confusa, precisa ser claro como cristal. É aí que brilha o plano de ação 5W1H. Ele é super simples, mas poderoso. Ele obriga a responder 6 perguntas básicas. O que vai ser feito? Por quê? Onde? Quando? Quem vai fazer? E como? Com isso, aquela ideia que era meio vaga vira um plano concreto, com dono, prazo e tudo mais. Não deixa nenhuma ponta soltar. Bom,
Na teoria, tudo isso é muito bonito, né? Mas e na vida real? Quais dessas ferramentas as empresas realmente usam no campo de batalha? Uma análise de vários casos práticos nos dá uma resposta bem interessante. E os dados são claros. Olha só, em uma análise de 12 casos, o diagrama de Ishikawa, aquele da causa raiz, e o diagrama de Pareto, o de priorização, disparam na frente. O que isso nos diz? Que as empresas estão muito mais focadas em entender o porquê do problema antes de sair fazendo qualquer coisa. E esse número aqui é de cair o queixo, 75%. Em 75% dos casos estudados, o diagrama de Ishikawa foi usado. Isso só reforça o quanto ele é central. As organizações que dão certo parecem obcecadas em não tratar só o sintoma, mas em ir fundo e achar a doença de verdade. Mas o grande segredo não é usar uma ferramenta ou outra. É saber que elas funcionam juntas, como um time. Pensa assim, o Pareto aponta o alvo, o Ishikawa faz a investigação e o 5W1H escreve o plano de ataque. Uma coisa leva a outra numa sequência muito lógica e poderosa. Certo. Mas como garantir que tudo isso não seja só um esforço único, que o problema não volte depois? A peça final desse quebra-cabeça é um conceito que amarra tudo isso num ciclo que nunca para. Esse é o famoso ciclo PDCA. Ele é o motor que move a melhoria contínua. É simples, você planeja o que vai fazer usando ferramentas como Pareto e Ishikawa. Depois, você executa o plano. Em seguida, você verifica se deu certo. E por fim, você age. Se funcionou, padroniza. Se não, começa o ciclo de novo. É uma roda que não para de girar, sempre em busca de um jeito melhor de fazer as coisas. No fim do dia, a grande mensagem é essa. Gerenciar a qualidade não é mágica, é método. É sobre ter um caminho lógico, estruturado, que pega aquele problema que parecia um monstro e transforma em soluções claras, com um plano de ação para resolver. E essa frase do Juran, um dos pais da qualidade, fecha com chave de ouro. Quando ele fala em norma, não é sobre burocracia chata, é sobre ter um ponto de partida, uma base. Sem isso, toda decisão é um chute no escuro, é puro achismo. A norma é o chão firme para a gente poder começar a melhorar. E para fechar, fica uma provocação. Pensando no dia a dia, qual seria um processo, por menor que fosse, que daria para desenhar, para mapear amanhã? Às vezes, só de colocar no papel, a gente já descobre coisas incríveis. Afinal, essa grande jornada da qualidade pode muito bem começar com um simples fluxograma.